Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um encontro hoje, probabilidade. Vamos iniciar bem aqui, ó. Que interessa. Probabilidade. A fórmula clássica de probabilidade. A probabilidade, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vai ser a razão, a divisão, o quociente daqueles casos favoráveis pelos possíveis. A probabilidade é tudo aquilo que eu quero, que me interessa, que ele pede na questão. Pelo total. Por tudo. Quero tudo. Vamos procurar uma questão aqui bem tranquila para a gente começar. Aqui está. Você vai dar uma chegada no seu livro ali na página 232, a questão de número 18. A questão diz o seguinte, ó. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, a gente sabe que a probabilidade é uma divisão, é uma razão, é um quociente dos casos favoráveis, o que eu quero. Por todos os possíveis. Então, a probabilidade vai ser aqui, ó. O que é que ele está querendo? Ele está querendo que o sorteio seja alguém de 1 a 20, um número de 1 a 20. Então, ele tem aqui, ó, 20 casos favoráveis, 20 casos que interessam. Por todos os possíveis, que são quantos, ó? São 100. 20 dividido por 100, aí acabou, né? Já era 20% que eu ia colocar bem aqui, ó. 20%. Mas ele já me entregou aqui na letra C, ó. 20 sobre 100. Beleza? Facinho. Uma questão dessa aí só para o aluno testar a caneta dele, né? Testar se está mesmo acordado na hora da prova. Mas está aí. Estava valendo pontuação, estava valendo o ingresso para a faculdade que você deseja. A gente vai dar uma chegada na página 226 agora. A página 226. Questão 2. O que acontece aqui? Imagine dois conjuntos, né? Aqui eu tenho uma situação aqui, por exemplo, A. E uma situação aqui, um evento B. Só que não há interseção entre eles. Digamos aqui que fosse assim, o evento A, ser sorteado uma mulher. Evento B, ser sorteado um homem. Então, não tem essa interseção aqui, o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, você vai juntar, você vai somar a probabilidade desses dois eventos acontecerem, aqui A união B, é simplesmente você pegar a probabilidade do evento A, ser sorteado uma mulher,
mais a probabilidade do evento B ser sorteado um homem, caso eu quisesse essa união. Então, basta somar mesmo. É o que acontece aqui nesse caso. Observe. Página 226, a questão 2. O número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas no quadro. Número de frutos, 0 frutos. Probabilidade de 0,65, ou 65%, né? Um fruto, 0,15, 2, 0,13 e assim ele vai. A probabilidade de que em tal planta existam pelo menos, essa palavrinha pelo menos, você vai encontrar no Enem. Pelo menos, no mínimo, a partir desse ponto, 2 frutos. Pelo menos 2 frutos é igual a... Ele quer a probabilidade de que em tal planta existam, no mínimo, 2 frutos. Veja que é o mínimo, não é o máximo, não é o mínimo. Então, o que eu estou precisando é que nessa planta tenham 2 frutos, ou 3 frutos, ou 4 frutos, ou aqui, ó, 5 ou mais frutos. 5 ou mais frutos. Certo? Então, esse é o mínimo. 2, ó. Você poderia, de repente, pensar, esse pelo menos eu vou somar esse. Não, ao contrário. Você vai somar esse que é 2, esse que é 3, esse que é 4 e esse que é 5 ou mais. A gente vai fazer uma soma aqui, porque eu tenho esse caso. A probabilidade aqui da união entre A, união B, no caso, C e D. Só vou deixar representado, é a probabilidade de A unido com a probabilidade de B. Veja que não se mistura. Ou a planta tem 2 frutos. Pronto. Ou tem 3 frutos. Eu não vou ter essa interseção aqui. Aqui é para 2 frutos, e aqui a planta com 3 frutos, e aqui ela tem 2 e 3 frutos ao mesmo tempo. Não, não dá. Esses produtos não têm, esses conjuntos não têm interseção. São chamados de conjuntos disjuntos. Que é isso aqui, ó. Eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. E não tem nada de interseção entre eles. É o conjunto A e o conjunto B, e nada se mistura aí. Não há nada de interseção entre eles. Certo? São disjuntos. Então, eu vou só somar aqui, ó. Aqui, a partir do 2, porque é pelo menos 2, no mínimo 2, a partir de 2. Então, 3 mais 3 mais 3, 9 mais 1, 10. Vai 1. 1, 2, 2. Repete a vírgula, mantém a vírgula e o zero, ó. 0,20. Isso é o mesmo que 22 casas decimais aqui, ó. 2 zeros, ó. 20 dividido por 100, que é o mesmo que 20%. Aqui está, letra E, nosso gabarito. E a dica que eu te dou é que você aproveite aqui, do jeito que ele dispôs a tabelinha, para você fazer a soma aqui, ó. E você vai observar que se tem esse ou, você vai somar. Você encontra colegas aí na internet, né, dizendo aqui, ó, o ou, você soma, né? Você soma. Só emprestando de um colega aí. O ou. Você faz uma soma. Então, ou tem 2 frutos,
ou 3, ou 4, e aí você vai fazer uma soma, e foi o que nós fizemos aqui. Beleza, pessoal? Legal. Professor? Oi? Tio, você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu não consegui entender como que eu consigo identificar se são conjuntos que, assim, que eles estão separados, se eu tenho que somar ou não, eu não entendi. Muito bem. Aqui é o seguinte, ó. Tem que analisar com cuidado mesmo. O que é que está acontecendo aqui, ó? Ele pede a probabilidade de que tal planta, ele fala que é uma planta, ó. O número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas. Há probabilidade de que em tal planta existam, no mínimo, 2 frutos. Então, vamos imaginar, está aqui a sua plantinha. Né? Aí, nessa plantinha, tem 2 frutos. Acabou. Tem 2 frutos. Aí, uma outra planta. Só que agora tem 3. Você observa que ou ela tem 2 frutos, ou ela tem 3. Não há aqui uma planta. Essa planta tem 2 frutos. E aqui uma outra planta. Essa planta tem 3 frutos. Até eu poderia pensar, eu tenho um fruto aqui, mas não, estou falando das plantas. Então, ou a planta, na verdade, é a mesma planta, ou ela vai ter 2 frutos, ou 3, ou 4, ou 5. Eu não vou conseguir ter na mesma planta, eu dizer, olha, essa planta aqui ela tem 2 frutos, e ao mesmo tempo essa planta tem 3. Não dá. É uma coisa ou outra. Por isso que eu coloquei assim, é disjunto. Ou tem bem 2 frutos, ou tem bem 3 frutos. A gente vai, ainda na aula de hoje, provavelmente, trabalhar com questões que a gente precise fazer a interseção, que exista isso aqui. Por exemplo, digamos aqui, tem um grupo A de alunos, um grupo B de alunos, e aí eu tenho aqui esses alunos aqui, 2 alunos falam português, 3 alunos falam espanhol, mas aqui no meio tem um pessoal que fala português e também espanhol. Tem um aluno que fala português e espanhol. Aqui não dá, não são separados. Nesse caso, existe alguém que está envolvido no primeiro conjunto. Fala aqui também o português e ele também fala o espanhol. Esse aqui, nesse caso. Bem aqui, ó. Agora, se eu, na mesma questão, poderia dizer, esse grupo aqui fala português, esse grupo aqui fala espanhol, aqui fala português, aqui fala espanhol, e não tem ninguém, como esse caso aqui, que fala português e espanhol. Aí eu vou ter que somar de novo, eles são disjuntos. Então, eu vou ter que ler a questão, interpretar a questão com esse princípio. Tá bem? Tudo certo, tio, agora eu consegui entender, obrigada. Tá. Só para fortalecer, no exemplo que eu coloquei aqui do homem e mulher, né? Aqui é o grupo de homens e aqui é o grupo de mulheres. Então, homens e mulheres. Da mesma forma, não vai ter isso aqui, não vai ter a interseção. Eu não vou ter um grupo aqui dentro que vai ser homem e mulher ao mesmo tempo. Não dá. Ou bem uma coisa ou bem outra. Né? Eu não iria conseguir ter essa interseção. Então, de novo, nesse caso, eu iria fazer a probabilidade aqui do total que eu tenho de homens e ia somar com essa outra. Então, quando eu perceber que não se mistura, eu vou somar. Nesse caso aqui, as plantinhas, a plantinha, ela podia ter 2 frutos. Era essa a probabilidade. Ou 3. Ela não ia ter 2 frutos e também 3. Ou 2 ou 3. É pelo menos 2, né? Podia ter 2, podia ter 3, podia ter
4, 5 ou mais. Por esse motivo, a gente fez a soma. Certo? A gente vai ver uma situação agora que ela multiplica. Agora é uma coisa e também outra. Eu só escolhi uma outra bem aqui. Essa aqui, primeiro. Página 227. Eu perdi aqui o número dessa questão. Dá uma olhada aí na página 227 do livro. Me fala o número que encontra para você aí dessa questão. Em uma reserva florestal. Só checa aí para mim, por favor. Me diga aí que número é no seu livro. Alguém tem aí o livro de fácil acesso? Acharam essa questãozinha? Localiza aí e me fala. Página 227. Em uma reserva florestal, existem 263 espécies de peixe, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis e 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta? Ele tem aqui vários animais. Tem peixe, tem mamífero, tem répteis, borboletas e aves. Ele vai capturar um animal desse. E ele está querendo a probabilidade de que um animal capturado seja uma borboleta. O que interessa aqui? São os casos favoráveis. Os casos favoráveis é capturar uma borboleta. Por todos os possíveis. Eu vou capturar essa borboleta no universo de todos esses animais. A probabilidade, eu posso pegar aqui tudo que eu quero, que é capturar a borboleta. Pelos totais. Quero tudo. Não é mesmo? Então, aqui, o que é que ele quer? É capturar a borboleta. E qual é o total? São todos os animais. Então, a probabilidade vai ser... Qual é a quantidade de borboletas que nós temos lá? Ó? 1.132. Duas espécies de borboleta. 1.132 espécies de borboleta. E eu vou ter que dividir pelo total. São todos os animais. Tudo que tem. Então, nós temos aqui 263, que são os peixes, mais 122 espécies de mamíferos, mais 93 espécies de répteis, mais... A borboleta entra, porque ele vai capturar essa borboleta no meio desses animais aí. Ela faz parte, ela está contida. Eu vou tirar essa probabilidade de um espaço amostral, o total dessas possibilidades. Então, mais 1.132 espécies de borboleta, mais 656 espécies de aves. Ah, professor, eu vou ter que fazer essa soma? Vai! Ela está dentro da prova. Ela estava lá no Enem. Para você fazer essa continha. Então, você vai ter aqui, ó,
1.132. Agora eu quero que você faça essa soma. Soma aí 263 mais 122. Faça a soma e me diga quanto é que dá. Eu não vou fazer essa soma. Essa conta é sua. Faça na caneta, no trabalho braçal aí. E me diga quanto dá. Quanto deu a soma? Vocês estão fazendo a conta, não é mesmo? Quanto deu? 2.266. Excelente. Então, ó, 2.266. Veja que é uma conta que está dentro do Enem. O que é que a gente está fazendo aqui? É só fazendo a divisão dos casos favoráveis pelos possíveis. Ele queria capturar uma borboleta no universo de todas aquelas espécies de animais. Né? Pronto. E agora, professor? E agora ficou uma divisão para você fazer. Essa conta também é sua. Ó. 1.132 dividido por 2.266. 1.100 por 2.200 não dá para eu dividir. Eu ponho um zero e uma vírgula. Não é isso? E aí você vai trabalhar, você vai se esforçar aí e vai fazer essa divisão depois. Depois você vai dar o seu jeitinho de fazer, com calma, essa divisão. Ela é contigo. Eu não vou fazer essa conta. Já fizemos, ao longo desse semestre todinho, um montão de contas. Procure lá as divisões que nós fizemos, que foram muitas. E isso aí é contigo. Se você não sabe fazer a divisão bem aqui, a hora é hoje de aprender. Treine, exercite. Porque o Enem está cheio dela. Se alguém fizer essa conta na mão aí, vou te dar ainda um minutinho para você fazer. Por favor. Dá para desenrolar aí a continha? Ela é contigo, tá? Se olhar o gabarito lá do nosso livrinho, você vai encontrar aqui, ó, 0,49. Como só tem duas aqui com 4, ó, tu vai chegar no 4 aqui, o próximo número já vai ser o 9. Ele matou, nem termina. Já vai em frente. Cadê vocês? Falem comigo aí. Beleza. Essa daí, no caso, era só somar, porque não pode ser uma espécie ao mesmo tempo e outra, né? Eles não são. Não tem intersecção entre os conjuntos, né? Nesse caso aqui, era mais simples ainda do que aquele modelo, porque esse aqui é o total. Esse é o total. Entendeu?
Então, eu tenho que ter esse total mesmo, não tem escapatória. Aqui eu vou somar para eu ter esse total. Porque na própria definição da probabilidade, é tudo aquilo que eu quero pelo total. Esse total bem aqui é o que a gente chama, o que a estatística chama de espaço amostral, né? Você tem bem aqui esse espaço amostral. O que é isso? Ó? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. É o total de possibilidades. É tudo que a gente tem. E aquele evento, né? É um subconjunto do espaço amostral, que no caso é aquele favorável. O que é que eu estava querendo lá? Era capturar uma borboleta, que é o evento, capturar a borboleta, de um espaço amostral, que eram todos aqueles animais. Então, eu ia ter mesmo que fazer a soma. Aqui é diferente dessa situação. Aqui eu já estou dando a probabilidade direto. Isso aqui é uma probabilidade. Aqui, ó. Isso aqui já é outra probabilidade. Como elas não se misturam, aí eu somo. É um outro modelo, é uma outra parte mesmo aqui. Já seria um passo a mais do que somente da definição. A gente começou trazendo somente a própria definição, casos favoráveis pelos possíveis. Depois nós viemos para essa outra situação da probabilidade de eventos que não se misturam, né, disjuntos, que eu vou somar direto. E aqui eu volto na definição de novo, que são os casos favoráveis pelos possíveis. Então, a gente está exercitando, está treinando ainda em torno da definição. Certo? Certo, entendi. Aos poucos vai ficando mais... Aos poucos vai ficando mais claro. Aí assiste de novo a aula, pega a aula que está como reforço ali do ano passado, também de probabilidade, vai ajudar, vai fortalecer muito. Vamos ver ainda agora na página 226. Acha essa questão aí que eu acabei não colocando o número, ó. Página 226 do nosso livro. A probabilidade de um empregado permanecer em uma dada empresa particular por 10 anos ou mais é de 1/6. Então, a dele permanecer na empresa por 10 anos ou mais, essa probabilidade é de 1/6. Pronto. Eu vou parar bem aqui para te dar uma informação. Se a probabilidade dele permanecer na empresa é de 1/6, essa aqui é dele permanecer. A dele não permanecer. Olha, o todo é esse aqui, ó. É 6/6. O 1, que é exatamente quem aqui, ó? Esse 1, o 100%. O todo, o completo, o 100%, que é o 1. Então, se eu pego o 1, que é o 100%, e desconto no caso, permanecer na empresa, que é 1/6, a resposta vai ser o não permanecer na empresa. Aqui, o total de possibilidades, permanecer e não permanecer. Descontando o permanecer na empresa, que é 1/6, o que sobrar é não permanecer. Ou ele permanece, ou ele não permanece. Então, o 100% aqui é ele permanecer na empresa e não permanecer. O total, 100%. Se desse total, se eu tiro o permanecer na empresa, o que sobra aqui é o não permanecer na empresa. Porque eu só tenho aqui esses dois casos. Ou ele fica na empresa, ou ele não fica na empresa. 1/6 é ele ficar na empresa.
Quanto é ele não ficar na empresa? Eu vou fazer a minha operação com fração dessa maneira, bem aqui, ó. Bem aqui tem 1. Eu vou fazer isso aqui virar 6. Para empatar aqui. Lembra? Esse modelo, ó, eu vou multiplicar aqui por 6. Se eu multipliquei o numerador por 6 com o objetivo de empatar o denominador aqui, eu sou obrigado a multiplicar o numerador por 6 também. Como foi que ficou? 6 vezes 1 é 6. 1 vezes 6 é 6. Olha, foi os 6 sextos, ó. Menos o 1 sexto. E o que é isso? Isso é 6 menos 1 dividido por 6. 6 menos 1 é quanto? É 5. 5 sextos. De fato, se permanecer na empresa é 1 sexto, não permanecer na empresa é 5 sextos. Foi o que nós fizemos aqui. A gente fez 1 menos 1 sexto. O nome disso aqui, ó, é complemento. E isso cai muito. Aqui é a probabilidade complementar. É como se eu olhasse o outro lado da moeda. Ele está me mostrando, olha, permanecer é 1 sexto. Pode até nem servir na minha questão, mas eu já tenho que pensar no outro lado da moeda. 5 sextos. Então, 5 sextos é não permanecer. Olha, esse 1, para chegar no 6, falta quanto? Não falta 5? Você concorda comigo que do 1 para chegar no 6, falta 5? Então, ó, 5 sextos. Se eu dissesse que permanecer na empresa ou permanecer em determinada situação fosse 3 quintos. Qual é o outro lado da moeda? Esse 3, para chegar no 5, falta quanto? Não falta 2? Então, o outro lado da moeda é 2 quintos. Se eu fosse fazer a minha operação complementar, seria o 100%, que é o 1, menos o 3 quintos. Isso ia dar quanto? 2 quintos. Quer ver? Ó, bem aqui tem um 1, ó. Vou multiplicar por 5 para empatar o denominador. Sou obrigado a multiplicar por 5 o numerador. Ficou 5 quintos menos 3 quintos. Isso é o mesmo que 5 menos 3 quintos. Ora, 5 menos 3 é 2. 2 quintos. Está aqui, ó. Que você já sabe fazer mentalmente. Imagine se fosse 7, 12, a probabilidade da situação A. Permanecer num local, comer, chover. A probabilidade de chover é 7, 12 avos. Aí tu pensa, qual é a probabilidade de não chover? O outro lado da moeda, o complemento. Quanto falta para o 100%? A operação complementar, a probabilidade complementar. Então, ora, esse 7 para chegar no 12, falta quanto? Você concorda comigo que falta 5? Então, 5 dozeavos é o complemento, é o outro lado da moeda. Importante esse raciocínio. Vamos voltar à nossa questão. A probabilidade de o empregado permanecer em uma dada empresa particular por 10 anos ou mais, ou seja, no mínimo 10 anos, pelo menos 10 anos ou mais, é de 1 sexto. Um homem e uma mulher começam a trabalhar nessa companhia no mesmo dia. Suponha que não haja nenhuma relação entre o trabalho dele e o dela, de modo que seus tempos de permanência na firma são independentes entre si.
ele vai ter o tempo dele de serviço e ela vai ter o tempo dela de serviço. Não se mistura. A probabilidade de ambos, homem e mulher, permanecerem nessa empresa por o quê? O quê? Menos de 10 anos. Veja que ele te deu uma probabilidade de 10 anos ou mais. E ele pediu na questão menos de 10 anos. Perceba que ele pediu para você o outro lado da moeda. Ele quer saber a operação complementar. Professor, isso cai no Enem? Essa é do Enem. E isso despenca na prova, isso cai sempre. Tu tem que pensar no outro lado da moeda. Ah? Salvo engano, no passado não veio desse tipo assim. Salvo engano, não me recordo. Foram 3 aplicações ano passado. Nenhuma delas caiu a probabilidade complementar. Quem sabe é agora. Esses modelos eles vão se repetindo. Você não precisa inventar a roda. Tu tem que pegar esses modelos e treinar, exercitar, porque vai aparecer na hora da tua prova e você vai saber desenvolver. Deu para compreender até aí o que ele está querendo? É o outro lado da moeda. Ele disse aqui, ó, que a probabilidade de permanecer na empresa por 10 anos ou mais é 1/6. Então, a de permanecer por 10 anos ou mais, vou pôr aqui, ó, a de permanecer na empresa. Permanecer na empresa por 10 anos ou mais é 1/6. Só que ele quer a probabilidade de ambos, homem e a mulher. Permanecerem na empresa. Tu vê que ele tenta te colocar aqui a mesma palavra, ó, tá vendo? Permanecer. Aqui e aqui. Mas veja que são coisas complementares. Nesse caso, são 10 anos ou mais. E nesse da pergunta dela é o complemento, ó, menos de 10 anos. Ele coloca aqui o permanecer. Esse permanecer, permanecer é 1/6. Mas 1/6 é para 10 anos ou mais. Então, menos de 10 anos. É o outro lado, é o complemento. Se eu tenho 1/6 para permanecer, aqui, ó, 10 anos ou mais. Eu vou colocar aqui, ó, o oposto. Eu vou colocar, escrever aqui, permanecer 10 anos ou mais, ó. 10 mais. E aqui, permanecer que foi o que ele colocou lá para gente. Só que agora é 10 anos para menos, né? Então, 10 menos é menor, menos. Menos que 10 anos. Bem, se 1/6 é mais do que 10 anos, o complemento dele, esse 1 para chegar no 6, falta quanto? Ó? 5. Então, o outro lado da moeda, o complemento é 5/6. Se eu somar 1/6 mais 5/6, eu vou ter 1 mais 5 sobre 6, que é 6/6, que é 1, ou seja, 100%. O todo, o inteiro, o completo. E agora temos um outro caso, quando as probabilidades quando os eventos eles são independentes.
quando a ocorrência de A não afeta a probabilidade de ocorrência de B, você multiplica. Vai ter que acontecer o A e também o B. Você multiplica. Aqui, ó. E um pensamento também, esse I aqui, ó. Você multiplica. Bem, qual é a probabilidade de um homem trabalhar na empresa por menos de 10 anos? É 5/6. E a mulher também, nessa empresa, trabalhar por menos de 10 anos, é 5/6. Emprestando também de outros colegas, o E, você multiplica. E aí você multiplica. Multiplica aqui, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Cinco vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Beleza? 25 por 36 a gente encontra aqui na letra B. Beleza, gente? Tranquilo, professor. Probabilidade? Pois não. Alguém perguntou? Ó, em probabilidade, você tem aqui, nessa questão, probabilidade de evento complementar. O evento complementar de A, representado pelo A, com uma barrinha lá em cima, tá vendo? Ou uma linha aqui, ó. É o evento, e o evento não A. Ele representa tudo que está fora de A. Perdão, é o evento não A. Ele representa tudo que está fora de A. A soma da probabilidade de um evento acontecer com a de ele não acontecer é sempre igual a 1. Imagine aqui, ó. Aconteceu o evento A. Vem aqui, A. E aqui, aquele caso lá da nossa questão, trabalhar na empresa por mais de 10 anos. É o evento A. E trabalhar na empresa por menos de 10 anos. Seria esse aqui. Ó. O não há. O não há. Mas se eu pegar a soma de trabalhar na empresa por mais de 10 anos e trabalhar na empresa por menos de 10 anos, isso tem que dar 100%. Ó. Ou seja, tem que ser o 1, o inteiro, o completo, o todo. Por isso que a probabilidade do evento complementar é o 100% 1 menos o de A. Isso a gente viu na nossa questão. E ainda aqui, para o caso dos eventos independentes. Ele queria que o homem trabalhasse menos de 10 anos e também a mulher trabalhasse menos de 10 anos. E aquele I, ele vai te trazer também uma multiplicação. Ó. Então, é uma questão que aparenta ali ser simples,
mas ela está cheia de conceitos de probabilidade dentro dela. Conceitos exigíveis, exigidos do Enem o tempo todo. Certo? Vamos em frente. Essa sequência aqui, ela está toda... Aqui volta ainda na... Deixa eu ver aqui. Tá bom, não. Aqui. Essa questão, ela trata exatamente a probabilidade dos eventos independentes, aquela que a gente multiplica. E traz também a quando eu preciso somar. Né? Aquelas que é uma coisa ou outra. Ele traz esses dois conceitos nessa questão. Vamos lá. Na página 232, a questão 21. Aqui a gente vai trabalhar nessa questão a probabilidade daqueles eventos sucessivos e independentes, não é? E ainda aquele caso dos elementos disjuntos, dos eventos disjuntos. Ou é uma coisa ou é outra. E aí eu vou ter que somar. Certo? Vamos lá, então, a nossa questãozinha. Ó, 232, questão 21. Um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O cara ele quer vir aqui, nessa área. Ó. O alvo dele é a área 4. No universo dessa área 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, bora lá. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada. Bem, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. Então, bem aqui nós temos a entrada do parque. Né? E os outros brinquedos, as outras áreas. Até aí, nada demais. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando de onde? Ele vai caminhando da entrada até chegar à área de interesse dele, a área 4. Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha. O que é que ele está dizendo? Se eu tenho um caminho aqui e ele ramifica para cá e para cá, ele está me dizendo que eu tenho 50% de chance de estar certo aqui e 50% de chance de estar certo aqui. Se eu tenho um caminho, se eu tenho um percurso, e ele ramifica para cá, para cá, para cá e para cá. Ele está me contando se tem aqui iguais probabilidades de escolha. Então, são 4. Então, 1/4 de chance de estar certo para cá, 1/4 para cá, 1/4 para cá e 1/4 para cá. É isso que ele me disse. Tá? E a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes. É que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da que ele deseja, que é a 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área 4, olha, sem passar
por outras áreas e sem retornar. Quer dizer, ele não erra o caminho. Ele não vem caminhando aqui, aí bem aqui ele entra e passa pela área 3 e chega na 4. Não, ó, sem passar por outras áreas e sem retornar. Quando é que ele ia retornar? Digamos, ele vem aqui, ele vem por aqui, aí ele entra aqui na 2, não é a que ele deseja, aí ele retorna e segue o caminho dele. Isso não vai acontecer. Ele não erra o caminho. Ele vai sempre acertar o caminho. É isso que a questão está dizendo para a gente lá na pergunta. Ele não vai, porque primeiro ele explica para a gente que ele, se ao tomar um caminho que chegue a uma área diferente da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Mas aqui embaixo ele fala que ele não vai passar por nenhuma outra área e também não vai retornar. Aqui ele está me contando que ele não vai errar o caminho, ele vai certeiro lá do caminho. Mas o Enem pode perfeitamente, agora em 2026, 10 anos depois, colocar uma ele errando o caminho, não pode? Depois você treina. E se ele errar o caminho? Não é? Como é que fica essa questão? Fica para depois você raciocina diferente, mas ele pode transitar em torno disso, ele pode fazer isso. Então vamos lá. Ele entra aqui, ó, chegou no parque. Toda vez que eu faço essa questão, eu lembro da Expofeira. Eu não sei por quê. Então, ó, quando ele chega aqui, ó, aí ele pode vir para essa ramificação ou essa ramificação. Né? Essa ramificação eu vou chamar de caminho. Caminho A, CA. E essa ramificação eu vou chamar de caminho B. É o CB. Caminho A e caminho B. Eu sei que ele tem, se está no meio, e ele me contou na questão que ele tem iguais probabilidades de escolha. Então, ele tem 50% meio para ir para o caminho A e 50% aqui meio para ir para o caminho B. Vamos ver se ele segue aqui no caminho B. Ó. Quando ele chega nesse ponto, ele tem mais 50% de chance de entrar na área 2 e 50% de chance de ir no caminho certo. E a gente já viu que ele vai no caminho certo. Ele não erra, porque a questão fala que ele não vai passar por outras áreas e não vai retornar ao caminho. E ele segue bonitinho aqui o caminho dele. Quando entra aqui nessa outra ramificação, ele pode entrar para cá ou seguir para onde ele precisa. Ele tem 50% de chance para cá e 50% de chance para cá. E aí ele não vai errar o caminho e ele vai chegar aqui onde ele deseja, que é na área 4. Ele pode perfeitamente pegar o caminho B. O caminho A. Ele segue aqui no caminho A. Quando ele chega nesse ponto, ele pode entrar para cá ou pode seguir direto. Então, tem 50% de chance dele ir para o caminho 3 e 50% de chance dele seguir o caminho correto. E ele segue o caminho correto porque ele não passa por uma área e nem retorna. Uma área que não seja a que ele deseja. Ele segue o caminho dele. Quando ele chega aqui, nesse ponto da feira, ele pode entrar para a área 1, para a área 5, ou pode seguir feliz aqui para a área dele. Mas são 3 ramificações. Então, ele tem 1/3 de chance de ir para a área 1, 1/3 de ir para a área 5 e 1/3 de ir para onde ele quer. E ele vai para onde ele quer. Beleza. Vamos aqui, ó, ao caminho
caminho A. Aquele CA, o caminho A. Bem, nós temos aqui, ó, meio. É a possibilidade, 50% na primeira ramificação. E 50% na segunda ramificação. E 1/3, na verdade. 1/3 na terceira ramificação. Então, ele vai ter aqui, ó, meio. E meio. E na última ramificação, 1/3. E 1/3. E eu vou multiplicar. Veja que uma não interferiu na outra. Esse 50% aqui, ele é independente desse 50%, que, por sua vez, é independente desse 1/3. E a gente sabe que ele vai percorrer esse caminho aqui, ele faz essa escolha e essa escolha e essa escolha. E no I, você multiplica. Então, tu vais multiplicar isso aqui. Certo? Esse é um caso. E você volta lá na nossa revisão dos eventos independentes. Cada ramificação daquela, uma independente da outra. A escolha de uma não afeta a outra. E aí você multiplica. É isso que está sendo exigido nessa questão. E aí eu vou multiplicar. Multiplica os numeradores e os denominadores. Vou multiplicar aqui, aqui, e aqui também, e aqui também. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Vezes 3, 12. E a gente vai guardar. Seria 1/12 e ele seguisse pelo caminho A. Mas ele pode seguir perfeitamente pelo caminho B. Pode perguntar, ali. Professor, por que o tá E, tipo assim, por que só tá multiplicando e não somando? Porque eu tinha entendido que ele pode ir ou por um caminho, ou pelo outro, e não E, assim, eu tinha entendido que seria para somar e não para multiplicar. Ele vai somar depois. Aqui são duas situações. Porque onde é que ele vai somar? Ele pode seguir o caminho A, que é esse. Esse aqui é o caminho A, ele vai seguir para cá. Caminho A. E esse outro é o caminho B, ele vai seguir para cá. Ele vai ou para o caminho A ou para o B. Ele vai somar. Bem aqui é quando ele soma A ou B. Aqui, o que está acontecendo? Quando ele entra, por exemplo, no caminho A, ele escolhe essa ramificação. Perceba que para cá, ele escolhe essa outra. Ele escolhe essa e também essa. Ele não escolhe essa ou essa. Compreende? Dentro do caminho A, ele escolhe esse meio e também essa outra e também essa. Ele não ama. Aqui foi 50, meio. Aí, quando chega nessa ramificação bem aqui, ele vai ter que escolher também. E faz parte do mesmo caminho. Então, por isso que eu multipliquei. Porque e essa escolha aqui, ela independe da próxima. São eventos sucessivos, não é? E aqui estão no mesmo caminho. Mas para eu chegar no destino, eu tenho que escolher essa aqui e essa e essa. Ó, e por isso que eu multiplico. Isso vai acontecer também no caminho B. Olha, no caminho B, aí ele vai seguir aqui esse caminho. É meio. Ele está indo para o caminho B agora. Outra situação.
outro caminho, que não se mistura com o A. É outro caminho. Então, ó, meio. Quando ele chega nesse ponto bem aqui, ele vai ter que tomar outra decisão. E a gente sabe que é meio, né? Observa que ele tomou essa decisão inicial quando ele entra aqui e também aqui ele toma uma outra. Então, I meio. Aí, para ele seguir até o D, ele vai ter que tomar mais uma decisão. Ele não consegue chegar no destino dele só com essas duas. Ele precisa. Veja que ele não toma essa decisão ou essa. Não. Ele toma essa decisão e essa. Então, I. Mais a última lá, que foi meio. Esses eventos sucessivos, perceba que eles são independentes. Você vai tomar a primeira decisão, aqui esse meio, esse aqui o meio, não influencia na próxima. É cada um por si. E pela regra, você deve multiplicar. É essa regra que a gente está trabalhando aqui, ó. Multiplicar. E o macete para você perceber isso é justamente onde, por enquanto, está a sua dúvida. Por enquanto. Que a gente já vai resolver isso no decorrer dessa questão ainda. Por quê? Quando eu sigo no caminho B, ele vai meio. Aí, não para aqui. Ele vai ter que tomar essa decisão. E ele não vai excluir uma. Não é essa aqui ou essa. Não, é essa aqui e essa. E além dessas duas, ele tem mais uma terceira decisão. Ele não consegue tomar ou essas decisões ou essa. Não, ele toma essa decisão e toma essa e também a última. Por isso eu multiplico. Quando eu fizer essa multiplicação, tenho 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 oitavo. Eu vou só olhar nas alternativas se eu já tenho isso nas alternativas. Nada disso é a resposta ainda, não acabou. Não tinha nada, ainda bem. Não é? E agora? Esse cálculo bem aqui eu vou chamar de cálculo A. Esse cálculo aqui eu vou chamar de cálculo B. E bem aqui eu vou chamar o cálculo C. Perceba que ele vai para o caminho A. E ele segue no caminho A e chega no destino. Ou ele segue o caminho B. Ele vai no caminho B e chega no destino. É uma coisa ou outra. Agora sim, você vai somar essas probabilidades. É uma questão que ele mistura, ele coloca mais de um conceito de probabilidade na questão. Então, ó, qual é a probabilidade dele seguir o caminho A? É 1/12. Então, é 1 para 12. E a probabilidade dele seguir o caminho B é 1 para 8. E agora eu vou ter que fazer essa soma. Nós temos aqui vários caminhos para fazer esta soma. Você consegue fazer essa soma aí enquanto copia? Você acha que tirou um pouquinho mais a dúvida entre o I e o OU? Ou não? Consegui, tio. Melhorou um pouquinho. E isso é treino, Lívia. É só treino mesmo. Eu estou entregando para você ouro puro. Ouro puro. Isso aí, se você buscar um livro de probabilidade, isso vai te dar vários capítulos. Estou entregando vários capítulos numa aula só. E aí você vai conseguir exercitar mesmo, treinar. Tu já tem essa parte inicial. Aí assiste as outras aulas. Pode falar, pode tirar dúvida, por favor. Quem levantou a mão?
Nina? O senhor pode explicar como faz essa soma de frações? Porque às vezes eu fico com um pouco de dúvida de como fazer. Vou fazer agora, vou mostrar, isso é importantíssimo, porque está repleto lá no Enem dela. Porque eu Vou achei fazer que de fosse duas maneiras. A primeira, eu vou tentar empatar, igualar os denominadores, que, na minha opinião, é a mais simples que tem. Então, eu tenho que pensar um denominador que eu consiga igualar aqui. Veja que se eu multiplicar aqui por 2, vai virar 24. Mas se eu multipliquei por 2 o denominador, eu sou obrigado a multiplicar por 2 o numerador. Aí isso vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes 1 é 2, dividido por 2 vezes 12, 24. Aí mais. Agora, eu quero que ele vire 24. Eu vou multiplicar, então, por 3, ó. 3 vezes 8 vai dar o 24. Aí eu empato, eu igualo os denominadores. E aí eu sou obrigado a multiplicar por 3 o numerador também. Ficou assim, ó. 3 vezes 8 é 24. E 3 vezes 1 é 3. Olha que belezura. Olha como ficou. Ficou assim, ó. 24, que é o mesmo denominador. E lá em cima, 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. 5 por 24. 5 24avos, letra C, o gabarito. Mas, vamos fazer essa conta, 1/12 mais 1/8 aqui, de outra maneira. Olha, 1/12 mais 1/8. Dá muito trabalho isso aqui. Olha só, eu vou fazer o MC entre 12 e 8. Vamos lá, obter o MC entre 12 e 8. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 8. Eu divido aqui por 2. 12 dividido por 2 é 6. 8 dividido por 2 é 4. Aí eu continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. E eu divido por 2. Repete o 3, porque a divisão por 2 não deu exata. E 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou dividir por 3, que não deu para dividir por 2. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 1. E agora eu vou multiplicar isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Vezes 3 é 24. Olha, é o 24 que aparece aqui, tá vendo? Que a gente matou só de olhar, com treino. Aí, esse 24 é o mínimo múltiplo comum. Você vai dividir esse 24 pelo denominador antigo. E o resultado dessa divisão, você vai multiplicar pelo numerador. Então, 24 dividido por 12 é 2. E 2 vezes 1 é 2. Mas o mesmo vai acontecer para cá. Esse 24 vai dividir pelo 8. E o resultado vai multiplicar pelo numerador. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 1 é 3. Olha como ficou. 5, 24 avos. Não recomendo fazer, que assim demora. Eu acho bonitinho aqui, se você treinar, mata rápido, empatando aqui, multiplicando as frações para chegar rápido no denominador. Melhorou um pouquinho. Linda essa questão. Olha, a gente vai fazer um intervalo de 1 minuto. São aí, a gente passou aí já um tempão, passou da hora do nosso intervalo. 1 minuto. Eu quero que você levante dessa cadeira, vai lá, troque a sua água, põe uma água mais geladinha para você, jogue uma água no seu rosto
circule esse sangue aí nesse corpídeo e volta. É 1 minuto, pessoal, tá? Mas tem que levantar dessa cadeira. Faça isso para a gente seguir em frente com a nossa probabilidade. E aí, pessoal? De volta já? Cadê vocês? Tudo certinho? Vamos lá, então. Bora fazer mais uma probabilidadezinha aqui. Vamos fazer agora, para finalizar essa teoria, é a probabilidade condicional. Né? Tem aí uma... Ele pede uma probabilidade, mas tem uma coisinha antes. Né? Algo prévio. Vamos lá. Dê uma chegada na página 231, página 231, questão 16.
A água ficou longe de mim. Vamos lá. Olha só. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Olha que interessante. Eles vão testar ali, né? O desempenho de um método diagnóstico. Desempenho de método diagnóstico. Paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Isso pode acontecer, né? A pessoa tem a doença e o resultado do teste é positivo. Na verdade, esse é o cenário esperado, né? A pessoa está doente, faz o teste e deu positivo. Mas pode ter a doença e o resultado ser negativo. Isso é ruim. Que a pessoa tem a doença e fez o exame e deu negativo, ele não vai se tratar, vai ter sérios probleminhas aí. Paciente não tem a doença e o resultado é positivo, isso já gera até confusão, né? O cara não está doente, mas deu um resultado positivo. E paciente não tem a doença e o resultado é negativo, também maravilha, né? Não tem a doença e o resultado é negativo, é outro cenário também esperado. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade. Olha, ele fala que existe um índice. Esse índice é a sensibilidade. Esse teste diagnóstico é o que ele fala lá em cima sobre esses métodos, né, esses testes. Definida como: quem é a sensibilidade? Quem é esse índice? Ele explica, ó, o Enem tem essa vantagem. Ele explica. Tu não quer saber que índice é esse? Esse índice de sensibilidade é o quê? Eu não sei, mas o Enem explica. Definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Ótimo, então. É a probabilidade do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Veja que tem o cenário do paciente não estar com a doença, mas eu quero extrair os positivos dentro daqueles que previamente estavam com a doença. Vê que ele dá uma espécie de limitação, uma espécie de condição. Eu não quero mais aqui a probabilidade de ser positivo no universo do total. Não, ele condiciona aqueles que têm a doença. É a probabilidade condicional. Ah, professor, isso cai? Não, isso despenca no Enem. Isso cai direto. Então você tem que saber trabalhar, tem que treinar, porque pode aparecer agora no teu próximo Enem. É um modelo padrão que ele vai mudar essa capa e vai colocar aí do mesmo nível para você acertar a questão. Entendeu? Vamos lá, então, ó. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra de 200 indivíduos. Resultado do teste pode ser positivo, pode ser negativo. Doença A, essa doença A que ele menciona bem aqui, a doença A. O que é que ele quer? Essa sensibilidade é a probabilidade do teste ser o quê? Ser o quê? Positivo. Ou seja, aqui, ó, o teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, a doença tem que estar ausente? Não, isso aqui não. Isso não. Ele quer com a doença
presente. Com a doença presente, o teste pode ser positivo com a doença A presente, ou pode ser negativo com a doença A presente. É o que ele fala. Pode ser positivo, tem a doença e o teste foi positivo, e tem a doença e o teste ser negativo. Ele quer esse cenário aqui. A condição está aqui dentro. Tem a doença, a prova, a sensibilidade. Ele explica que esse índice, qual é ele? É a sensibilidade. Que é quem? Ela é definida como a probabilidade do teste ser positivo, se o paciente tem a doença. Aqui, ó, o paciente não tem a doença. E o paciente não tem a doença. Onde é que ele tem a doença? Tem a doença, resultado negativo, tem a doença, resultado positivo. Então, está aqui a doença. E a doença está presente. Ele tem a doença. O resultado é positivo e o resultado é negativo. A probabilidade são os casos favoráveis. Por todos os casos possíveis. Então, a probabilidade aqui, ó. O que é que ele quer? Ser positivo, mas dentro do universo da pessoa está com a doença. Isso aqui, esses possíveis, é estar com a doença. Nesse caso, não foi aquele total, não. Não pegou todo mundo. Pegou só estar com a doença. É uma condição. Condição. E esse aqui é o quê? É ser positivo. Ele quer todos os positivos? Não. Ele quer só o positivo que está com a doença. Positivo doente é 95. No universo daqueles que estão com a doença. Quantos estão com a doença? 90, está aqui o presente. A doença A presente, doença A ausente. Ele quer estiver com a doença. Essa é a condição. Essa é a condição. É estar com a doença. Então, é senho. Eu quero saber de todos esses que estão com a doença, ó, que são 100. Quantos deram positivo? 95. 95 positivos no universo de 100. Ou seja, 95%. Não mata logo vocês de facilidade, não. Beleza, pessoal. Tranquilo. Deu para compreender aí? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu não entendi. O que seria a sensibilidade dele? Sensibilidade? Pois é aquilo que eu falo sempre. O Enem, ele vem com os conceitos que a gente não sabe. De repente, isso aqui é específico de uma área do conhecimento que o aluno do Enem não precisa saber. Mas ele explica o que é. Você não pode se assustar.
O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade. Então, meu Deus, eu não estudei sobre a sensibilidade. Não importa, ele explicou, definida como quem? Aí ele fala a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. E olha que ele pergunta, ó, conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade é de, olha aqui ela, ó, a sensibilidade que ele explicou lá em cima, que era esse índice. Sempre, isso é um padrão do Enem. Ele explica lá no alto, a sensibilidade é isso, isso, isso e isso. Aí coloca um gráfico, uma tabela, um desenho lá embaixo. Qual é a sensibilidade? Ele já te contou lá em cima que a sensibilidade é definida. Ó. Ele trouxe a definição. Por quê? Porque ele sabe que o aluno do Enem não precisa saber o que é. Não precisa levar esses conceitos. Aqui é mesmo a interpretação de texto. Quem é ela? É a probabilidade do resultado ser positivo, mas, no geral, não. Na condição dele estar com a doença. Então, esse que não está com a doença está fora. Então, tem que ser o todo, o 100%, e o positivo, no universo do 100%. Isso é a sensibilidade que ele pede na questão, que eu não precisaria conhecer isso, que isso tem a ver com a área de um conhecimento aí, uma área específica de um conhecimento, mas ele explica para mim quem é ela. É aquela que é a probabilidade desse teste dar positivo, mas no universo das pessoas doentes. Compreende? Melhorou um pouquinho? Sim, melhorou. Top. Vamos lá. Tem mais desse tipo aqui. Deixa eu escolher aqui. Essa aqui é legal também. Essa envolve uma condição. Vá lá na página 232, questão 20. Já comece dando uma lida aí, que a gente vai já fazer essa questão. Interessante aí se você olhar esse capítulo de probabilidade, você pode constatar que tem um montão de questão. É um dos capítulos com maior número de questão. É gigante. Significa que cai sempre. Ano passado teve, ano retrasado teve. Bora lá. 232, questão 20. Um bairro residencial tem 5.000 moradores. Opa, 5.000 moradores. Vamos logo guardar essa informação. Dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Eu vou anotar logo bem aqui num cálculo que eu vou chamar de A, os vegetarianos. São 1.000. Ele me contou na questão que são 1.000 vegetarianos. 1.000. Entre os vegetarianos, 40% são o quê? Esportistas. Então, olha, 40% dos vegetarianos, que são 1.000. Isso me dá, olha, simplifica esses dois zeros, chegamos em 400. Quem são esses? São vegetarianos esportistas. Esses são vegetarianos esportistas. Beleza. Recapitulando, ele fala que tem 5.000 moradores. Desses, 1.000 são vegetarianos. Os vegetarianos são 1.000. Entre esses 1.000
vegetarianos, 40% são esportistas. Então, eu tenho 400. Se você, de repente, está com uma dificuldade aqui na porcentagem, assista lá. Tem várias aulas de porcentagem no modelo do Enem para você se fortalecer. Isso aqui também está demais no Enem, as porcentagens para você trabalhar. 400 são vegetarianos esportistas. Enquanto que, entre os não vegetarianos, então, o cálculo B. Quem são ou quantos são os não vegetarianos? Olha, ele não me falou que são 5.000 moradores, não me disse que tem 1.000 vegetarianos, 1.000. É porque quantos são os não vegetarianos? 4.000. 4.000. Certo? 5.000 moradores. 1.000 são vegetarianos. Aí, entre os não vegetarianos, ele quer que você extraia isso. Ora, são 4.000. Essa porcentagem cai para 20%. Que é essa porcentagem? A porcentagem dos esportistas. Então, 20% dos 4.000 não vegetarianos, esses são os não vegetarianos esportistas. Simplifica esses 2 zeros e 2 zeros, ficou 2 vezes 4, 8, 800, não é? 2 vezes 4, 8 e acrescenta os 2 zeros. Ó. Quem são esses 800? São os não vegetarianos esportistas. Recapitulando então, são 5.000 moradores, 1.000 são vegetarianos, então 4.000 são não vegetarianos. Dos vegetarianos, dos 1.000, 40% são esportistas, então 400 são esportistas. E os não vegetarianos são 4.000. E ele disse que desses, 20% são esportistas. Pronto. O que é que ele quer, afinal? Uma pessoa desse bairro, escolhida ao acaso, é esportista. Ele vai escolher uma pessoa que é esportista. Ela é esportista. É uma condição. Porque eu sei que eu tenho o outro lado da moeda, o que não é esportista. Mas ele vai escolher o que é esportista. Quantos são até agora? Eu tenho 400 que são vegetarianos e tenho 800 que são não vegetarianos. Todos eles são esportistas. Vou mudar a cor aqui. Esportistas. Eu tenho 800 e o 400. Bem, a probabilidade de ele ser o quê? Vegetariano. Essa pessoa é vegetariana. Cálculo C. Ela é vegetariana. Eu quero a probabilidade de escolher uma vegetariana, mas no universo dos esportistas. Então, ela tem que ser aqui vegetariana. Mas eu vou escolher essa vegetariana no universo dos esportistas. Só que esse vegetariano aqui, ó, se ele vai escolher uma vegetariana, essa aqui, ela tem que ser o quê, ó? Esportista. Então, eu vou precisar escolher essa vegetariana
no universo da esportista. Então, essa esportista, ela é vegetariana, porque eu vou ter que buscar no meio da esportista uma pessoa que seja vegetariana. Então, qual é o total aqui? Vou colocar aqui esportista e vegetariana. Essa probabilidade que eu vou chamar de P. Como é que vai ficar aqui? Quantos são os esportistas? Eu tenho esportista 800 pessoas vegetarianas. Ou não vegetarianas. São não vegetarianas, mas é esportista. 800 pessoas. Mas eu tenho aqui esportistas também, 400 pessoas. Essas são vegetarianas. Todas essas aqui são esportistas. Ele quer escolher uma pessoa, caso uma pessoa desse bairro escolhida ao acaso, que seja o quê? Esportista. Então, eu vou colocar os esportistas num lugar só e vou escolher uma que seja esportista. Só que essa que eu vou escolher tem que ser na condição que ela seja o quê? Vegetariana. Então, uma vegetariana esportista é quanto? 400. 400. Então, eu tenho a vegetariana esportista. Então, a probabilidade vai ser aqui, 400. Que eu estou escolhendo uma vegetariana que seja esportista. Uma vegetariana no universo de todos os esportistas, que são 1.200. Aí simplifica aqui. Posso dividir tudo por 4. E aqui vai dar 1. E dividido aqui por 4, que vai dar quanto? 3. Encontramos, então, 1/3. Letra D. 1/3. Você pode, depois dessa aula, fazer um quadro com essas informações, semelhante a esse. Aí tu coloca vegetariana, não vegetariana, esportista, não esportista, e faz um quadro parecido com esse. Treine isso, que isso cai. Tu pode fazer o teu quadrinho aqui. Coloca lá, aqui é vegetariano, aqui é não vegetariano. Aqui é esportista, aqui é não esportista. E vai montando o quadro. Faça isso de exercício. Tá? Beleza? Vamos dar uma chegada. Tudo bem? Vamos dar uma chegada na página 323, a questão 19. Professor? Oi. Eu só queria saber, tipo, com que frequência questões de probabilidade caem no Enem? Todo ano. Mas é muito alta ou, tipo, só algumas questõezinhas mesmo? Ah, sim, a quantidade vem umas 2 questões, uma ou 2. Entendi. Tá bem? Mas cai. Daqui para frente eu só vou mostrar para você o que cai. Por exemplo, análise combinatória que eu falei, cai. Probabilidade, também. A trigonometria, também. A financeira, também. É uma 2 de cada, uma 2 de cada. Isso aí vai dar uma força gigantesca para você. Bem? Vamos lá. Vamos dar uma chegada aqui na página 323, questão 19. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Olha só. Se chover, não vai ter a aula de campo. Não pode chover. A ideia é que essa aula seja no sábado. Mas, se estiver chovendo no sábado,
a aula será adiada para o domingo. Quer dizer, ele já está me contando que se chover no sábado, não vai chover no domingo. Porque não pode ter aula em dias chuvosos. Não pode ter aula. Não vai ser realizada a aula de campo se chover. O planejado é que a aula seja no sábado. No entanto, se estiver chovendo no sábado, a aula, ele afirma, será adiada para o domingo. Ele já está me garantindo que não vai chover no domingo. Segundo a metodologia, a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é 30%. E a de chover no domingo é 25%. Pronto. Qual é a probabilidade da aula de campo ocorrer quando? Ocorrer no domingo. Ele quer a probabilidade dela ocorrer no domingo. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que raciocinar. Para ela ocorrer no domingo, o que foi que aconteceu no sábado? Fala aí para mim. A Luiz me diz, se a aula aconteceu no sábado, é porque no... Perdão, se a aula aconteceu no domingo, é porque no sábado aconteceu o quê? Choveu. Choveu! Excelente! Choveu! Choveu. No sábado. Choveu no sábado. E o que foi que aconteceu no domingo, então? Se a aula ocorreu no domingo e não pode ter aula quando chove, o planejado, o sonho deles era fazer no sábado. Mas choveu no sábado, porque a aula ocorreu no domingo. É porque no domingo... O que foi que aconteceu? Não choveu. Não choveu. Não choveu no domingo. E qual é a possibilidade de chover no sábado? De chover no sábado, ele me contou. A probabilidade é 30%. 30% é o mesmo que 30 dividido por 100, que é o mesmo que 0,30, ou mesmo 0,3. E eu vou deixar assim aqui, 0,3. Mas para acontecer essa aula, para a aula ocorrer no domingo, choveu no sábado. E não choveu no domingo. Aconteceram essas duas coisas. Choveu no sábado e choveu no domingo. Então, bem aqui eu vou multiplicar. E choveu, não choveu no domingo. Mas, professor, ele deu aqui a probabilidade de chover no domingo, que foi 25%. Lembra da probabilidade complementar? Se a probabilidade de chover é 25%, a de não chover é quanto? Sabendo que tudo é 100%. Chover ou não chover é 100%. Se eu descontar a de chover, que é 25%, o complemento vai ser quanto? 75%. Eu tenho que estar de olho no outro lado da moeda, na probabilidade complementar. Eu estou precisando de não chover, porque se eu coloco 25% aqui, era arriscado eu chegar numa resposta. Não é? Eu ia ter uma
uma resposta para eu marcar. Só que aqui choveu no domingo e não tem aula quando chove. O plano era ter aula no sábado. E ele disse que a aula, aqui ele quer a probabilidade que ela ocorra no domingo. Então não choveu no domingo. A probabilidade que ele me deu foi a de chover no domingo. De chover no domingo é 25%. Se o todo é 100%, a de não chover é 75%. Então, eu ponho aqui, ó, 0,75. 0,75. E agora eu vou multiplicar. Só multiplicar aqui direto. Porque aqui não é chover no sábado ou não chover no domingo. Não. Não pode chover no domingo. E também tem que chover no sábado. É o I. E aí você multiplica. Fazendo esse produto aqui, ó, 0,3 vezes 0,75. E aí eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. Vão 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. E 3 casas decimais. 1, 2, 3. Ó. 0, essa resposta aqui ficou 0,225. Essa é a taxa unitária. É aquela dividida por 100. É aquela cuja referência é o 1. É a unidade. Se eu quiser levar para taxa percentual, eu multiplico por 100. Aí a vírgula volta para cá, bem aqui, ó. Vai ficar 22,5. 22,5%. Observe que 22,5% é sobre 100 bem aqui, ó. Que eu caminho as duas casas decimais para a esquerda, que fica 0,225, que é exatamente o que nós temos bem aqui. Nosso gabarito, letra C. Essa questão aqui, observe que ela trata daqueles eventos daqueles eventos sucessivos e independentes, e eu multiplico, e ela traz para mim também a probabilidade complementar. Essas duas teorias ele encaixou dentro dessa questãozinha aí. Beleza, pessoal? Eu vou ver se a gente tem tempo de fazer uma aqui. Mais um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Se não for de muito longa, muito demorada, a gente faz. Eu quero encontrar aqui uma. Elas não são de fato. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é boa. Ela é rápida. Pronto, para a gente finalizar com uma do Enem 2025. Vá lá na página 603 do nosso livro. A questão 139, página 603 da nossa apostila, do nosso livro. Questão 139, Enem 2025. Bem ligeira, bem rapidinha. Vamos lá. 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Então, veja que são 4 candidatos. 4 pessoas se apresentaram para fazer a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou. Então, os 4 celulares foram guardados, que os guardou cada um dentro de um envelope preto. Ao término da prova,
o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares aos 4 candidatos, de maneira aleatória. Então, ele pega os 4 celulares lá, os 4 envelopes pretos, e entrega. Por quê? Já que não havia feito a identificação dos envelopes. Bonito, não? Isso aqui é que acabou vindo da plataforma. Isso aqui que eu me refiro. Eu nem queria fazer a propaganda, né? Veio aí. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares ele está dizendo aqui que o cara acertou. Ele entrega lá e acertou na mosca. Então, tem aqui a pessoa A, o candidato que eu vou chamar de A, o candidato B, o candidato C e o candidato D. E são 4 celulares que vão ser entregues. Qual é a probabilidade dele acertar aqui? Não são 4 celulares? Quantos tem para ele acertar? Qual é o favorável para ele acertar? É uma chance. Está aqui os 4 envelopes. Envelope 1, envelope 2, envelope 3, envelope 4. Um envelope certo que tem para cá. No universo de quantos? No universo de 4. No universo de 4. E ele entrega esse celular agora. E aí ele não tem mais 4 celulares. Ele já só tem 3. Aí agora ele vai entregar para o segundo candidato, o candidato B. Quantos envelopes pretos tem na mão dele? 3. E ele vai entregar certeiro para o B, o dele. E o B é um celular só. O caso favorável dele é um celular. É só o dele mesmo. No universo de quantos que tem lá agora? Ele já entregou 1, já só tem 3. E ele recebe o celular dele bonitinho lá. Agora, ele vai entregar para o terceiro candidato. Aí, vai fazer mais uma entrega. Quantos tem lá? Tem 2, mas só um é desse C aqui. É 1 no universo de quantos? 2. E a última entrega. Já só tem um celular. E ele vai entregar esse um celular para a pessoa. Mas ele faz essa entrega e essa entrega também, e essa entrega também, e essa entrega também. Então, eu vou multiplicar. Na multiplicação de fração, multiplico os numeradores. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24 avos. Pode perguntar, Lívia. Professor, a minha dúvida continua sendo a mesma. Desculpa, mas eu gostaria de entender novamente por que foi E e não O. Porque eu tinha interpretado que seria ele ia entregar um celular ou outro, não sei. Eu tinha entendido de outra forma. Eu gostaria que você explicasse por quê. Tá, vamos lá. Esse é o X da questão mesmo. Tu és a avaliadora, certo? Tu vai entregar agora um celular para cada um. Você está com os 4 envelopes na mão. Você entrega o envelope primeiro. Está aqui os seus 4 envelopes. 1, 2, 3, 4. Você vai entregar esse envelope. Na vida real, tu foi lá e colocou o envelope. Quantos envelopes sobraram na sua mão? 3, certo? Beleza? Você vai embora para sua casa ou você vai entregar o restante? Eu vou entregar o restante. Tu vai entregar o restante. Então, tu vai fazer esse serviço aqui e também esse serviço aqui. Ou tu vai entregar só para um ou só para outro?
e vai embora. Não. Você vai entregar o celular para esse. É língua portuguesa mesmo. E também vai entregar para esse. Aí tu vai, quando tu perceber esse I, você multiplica. E veja que são eventos sucessivos. E aí você multiplica. Certo? Você só iria somar se você tivesse que entregar. Se a questão dissesse, olha, ele vai entregar para uma pessoa ou para outra? Para um ou para outro. Ele deixa de entregar para uma das pessoas. Então, entrega para esse ou para esse. Aí era outra situação. E é língua portuguesa de novo. É isso. E aí? Tá e não tá, né? Deu para entender mais ou menos aí? Agora eu consegui entender melhor, assim. Mais um pouquinho, né? Pela perspectiva da pessoa que está entregando. Ou ela entrega para um, ela entrega para outro, ou ela entrega para um e entrega para outro, né? Aí nessa segunda sua fala não tem esse ou. De Isso, repente era o sim. ou pelas duas possibilidades, né? Então, entrega para um ou para outro, entrega para um e para o outro. Nessa situação, ele vai entregar para um e para o outro. Entendi. Né? Aí, olha, antes da gente finalizar a aula, eu queria fazer essa aqui, mas não vai dar tempo. É nem 2024, ela é linda também. Fofa, fofa ela. Aqui também está muito legal, mas deixa eu achar uma que a gente fez. Olha, esse aqui a gente multiplicou, tá vendo? Para ter a aula no domingo, tinha que não chover no domingo e também chover no sábado. Então, o I, de novo, eu ia multiplicar. Outra que a gente trabalhou isso. Aqui é dos caminhos, Ele pegou essa ramificação e também essa. Aí eu multipliquei, pegando o caminho A. Indo para o outro caminho, ele pega essa ramificação, mas para ele chegar onde ele quer, ele pega essa e essa. Aí ele multiplica. Só que agora ele vai pelo caminho A, pelo caminho B. Aí eu vou somar. Aqui não dá. Ele não vai pegar o caminho A e também o caminho B. Se ele pegasse o caminho A e também o caminho B, eu ia multiplicar. Mas é ou, compreende? É isso. Tá bem? Eu espero de verdade que tenha dado para melhor entender. A gente foi mesmo ali no X da questão, a gente finalizou essa probabilidade. E agora você vai ter que dar um gás, vai ter que estudar. Nós falamos da probabilidade, da definição, falamos da probabilidade complementar, falamos ali da probabilidade quando eu vou só dos eventos dos conjuntos disjuntos, quando é independente, que eu vou só somar mesmo ali, e dos sucessivos independentes, a que eu multiplico. A gente falou da probabilidade condicional, né? Então, tem tudo aí para que você se deleite. Vá lá na revisão, leia, treine, exercite, que isso aí cai. Tá bem? Um beijão para você, bom descanso e até o simulado de domingo. Tchau, tchau, pessoal!